Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trarei um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema Por que Paulo não era casado? No vídeo de hoje estaremos utilizando o livro de 1 Coríntios e o capítulo 7. Eu espero que o Espírito Santo e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo glorificado, esteja presente e que o nosso Deus Pai tenha a sua palavra sendo honrada por meio deste canal. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. Antes de adentrarmos no texto de referência, precisamos ter noção da seguinte questão. Paulo, ele vai explicar qual é o fato dele não ter casado e vai explicar qual é o motivo que o levou a tomar tal decisão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26 ao 28, está escrito que, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor um homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Aqui podemos observar que Paulo está trazendo instruções para a congregação com relação ao casamento. E, em especial, ele está abrindo o jogo para aqueles que desejam casar-se e quais são as responsabilidades que você precisará ter para com o seu cônjuge. Saibam que ter responsabilidades acaba dividindo a vida da pessoa entre servir a Cristo e a servir ao esposo ou à esposa. É incrível como Paulo ele era completamente a favor daquelas pessoas que escolhiam casar-se, mas ele era a favor daquelas pessoas que escolhiam manter-se solteiras. Tudo isso por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, ele parecia acreditar que o seu tempo era curto para servir a Cristo e que Jesus em breve retornaria. Logo, ele decidiu fazer a seguinte escolha: vou servir a Cristo com todas as minhas forças. Mas afinal de contas, existe alguma evidência de que Paulo poderia se casar? Se Paulo não tivesse convertido a Cristo e tivesse tido a escolha de seguir o Evangelho, ele permaneceria sendo um fariseu, e os fariseus, eles casavam-se, eles tinham esposas. O próprio Paulo, ele afirma e confirma que ele era fariseu. No livro de Mateus, capítulo 19, os versículos 3, 5 ao 9, está escrito que alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo o adultério. Observe que em todo o capítulo 19 de Mateus, Jesus está boa parte do tempo conversando com os fariseus que estão indagando o mestre a respeito do divórcio. Os fariseus, eles sabiam muito bem da lei e mesmo assim eles queriam ter direito ao divórcio por qualquer motivo banal. Entretanto, Jesus, ele apresenta a única exceção que é permitida ao homem na lei: separar-se de sua companheira. É muito fácil imaginar qual é a reação, os rostos daqueles fariseus, quando eles ouvem como o divórcio pode acontecer e como seus corações, eles não aceitam aquela exceção que Jesus apresenta a eles.
Em seguida, os discípulos radicalizam quando eles emitem a sua opinião, dizendo: assim não é vantagem casar-se, mestre. Mateus capítulo 19, versículo 10. O fato é que os fariseus, eles queriam separar-se por qualquer motivo para que eles pudessem casar-se de novo com novas esposas. Entretanto, Jesus, ele abre o olho daqueles cidadãos e diz: se vocês fizerem isso, vocês estarão em adultério. Isso é errado. Mas, afinal de contas, Paulo, ele era heterossexual? Podemos utilizar o próprio Paulo para responder essa questão. Observem o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, e os versículos 9 ao 10. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Paulo ele nos mostra 10 situações a qual, se não forem corrigidas, essas pessoas, esses praticantes, não terão como fazer parte do reino de Deus. Essas pessoas, em outro tempo, eles praticavam essas coisas, mas quando eles entraram na igreja, quando eles entraram na presença de Cristo, eles deixaram esses hábitos, esses costumes. Outra questão que Paulo ele fala sobre o homossexualismo é que essas pessoas, como todas as outras, eles escolheram abandonar essa prática. Por quê? Porque sentiram em seu coração que eles poderiam ter uma nova forma de vida. E isso não foi por pressão psicológica, não foi por coesão. Eles simplesmente disseram: agora eu vou seguir desse jeito, o jeito que Cristo quer, o jeito que Cristo ensinou. Então, o jeito que Cristo diz para seguir, muitas vezes é um jeito que as pessoas acham difícil, é dolorido. Por quê? Porque é a maneira que Cristo quer que nós façamos. Mas as pessoas escolhem como elas farão, ou o que elas farão na sua vida. E nós não temos o direito de chegar lá e proibi-las. Só esse texto já é mais que suficiente para esclarecer qual é a posição sexual de Paulo, pois ele mesmo afirma que os homossexuais aqui, olha, não podem permanecer dentro do cristianismo se quiserem agradar ou servir a Cristo. Então Paulo, como ele pode dizer que algo é errado se ele mesmo se encaixasse nesse padrão? É ilógico. Vocês vieram e vocês mudaram. Vocês foram transformados por Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. Observem o que está escrito em 1 Coríntios 6,11. Houve o tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo ele afirma nos versículos 9 e 10 que todas essas práticas, elas foram perdoadas, os pecados eles foram lavados e essas pessoas foram santificadas no Espírito Santo de Deus. Paulo afirma isso. Então o cristianismo é baseado em evidências. Não pode ser na minha ideia, no meu achismo. A minha ideia tem que ser pautada, ela tem que estar alicerçada sobre a rocha, Cristo. A conclusão é que Paulo não era homossexual, já que ele não concordava com esse comportamento dentro das igrejas. Ele escreveu as cartas de acordo com a experiência que ele teve com o Espírito Santo, e o que ele escreveu, ele estava dizendo aqui: olha, eu julgo que isso aqui, olha, não está certo. Não dá para permanecer com Cristo e tendo as mesmas atitudes do passado, atitudes pecaminosas. Se Paulo condenasse algo que ele praticava, seria uma contradição ideológica. E as pessoas, de maneira alguma, obedeceriam à sua autoridade, já que ele pratica aquilo que condena. Lembre-se que Paulo ele afirma que as pessoas deveriam ser imitadores dele, como ele era o imitador de Cristo. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Observem um ponto importantíssimo dentro do texto de Mateus 19, versículo 12. E alguns são eunucos porque nasceram assim.
Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Aqui Jesus explica os 3 tipos de eunuco que existem. E Paulo se enquadra aqui na terceira opção. Eunuco por causa do reino de Deus. Paulo certamente teve contato com esses ensinamentos e, por isso, ele decidiu seguir o exemplo de Jesus, não dividindo seu tempo em um relacionamento que iria desviar sua atenção, o seu foco do reino dos céus. E o resultado da decisão de Paulo foi algo fenomenal. Ele é responsável pela maioria dos escritos, dos ensinamentos que foram divulgados dentro da igreja primitiva e que são utilizados até hoje em dia. Vejam só se isso não foi uma troca incrível. Paulo teve conhecimento da presença do Espírito Santo de uma maneira extraordinária e, além do mais, Paulo ele se tornou um dos maiores teólogos que o mundo já viu. Uma troca justa. Ele não casou, mas ele nos trouxe conhecimentos incríveis. O certo é que quando falamos de Jesus e de sua maravilhosa obra, Paulo sempre é citado como aquele que ajudou para o crescimento das igrejas. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido o fato dele não ter casado, uma troca justa. Ao invés de ter um casamento, constituir uma família, que seria algo muito bom, que Paulo disse, isso vai ser também algo extraordinário. Mas ele escolheu algo ainda maior, o reino dos céus em tempo integral. Se gostaram, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses.